Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Se você tem mais de 30 anos, imagino que, como eu, passou pela disciplina de seus pais. Geralmente, eles usavam uma vara ou um chinelo para corrigir a gente. Era um momento doloroso, mas importante da nossa infância, porque demonstrava o amor dos nossos pais e o desejo deles de que a gente não cometesse mais os erros que poderiam comprometer o nosso caráter. Claro que estou me referindo aqui aos pais de famílias ajustadas. Eu estou falando da regra e não da exceção. Hoje, veremos como Deus está tratando o coração do profeta Jonas. Por isso, o nosso tema de hoje é pecado, amor e disciplina. Nós vamos ler agora o texto de Jonas, capítulo 2, os versículos 3 e 4, que dizem assim: Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Qual foi o momento mais desesperador que você já viveu em sua vida? Talvez você se lembre de algum episódio terrível pelo qual você passou e orou e buscou então ao Senhor e hoje possa agradecer a Deus pelo livramento, pelas oportunidades de mudança que Ele concedeu a você após esse momento que você viveu. A história de Jonas nos mostra que há situações difíceis que passamos e que foram causadas por Deus em sua soberania para nos corrigir, para nos disciplinar em função do nosso próprio pecado. Para contextualizar a passagem de hoje, vamos refrescar aqui um pouquinho a nossa memória. Jonas, lá no capítulo 1, ele fugiu da presença de Deus porque não quis obedecer à ordem de pregar em Nínive, a capital da Síria, de outro país. O que nós batistas hoje chamamos de missões mundiais, Jonas parece que isso não era do seu interesse, embora era do interesse de Deus. Para fugir de Deus, Jonas embarca num navio para Tarsis. Algumas versões traduzem como sendo a atual Espanha. Naquele navio onde se dava a fuga, Deus perseguiu Jonas com uma forte tempestade. Jonas foi exposto diante dos marinheiros e teve que confessar ali o seu pecado. Também instruiu aqueles marinheiros a que o lançassem no mar revolto, pois essa seria a única maneira deles serem salvos da tempestade e daquela tempestade também cessar. Jonas sabia que a tempestade era uma ação de Deus. Uma vez no mar, a disciplina de Deus sobre Jonas teve início. Mas Jonas está consciente, segundo o texto, ele conseguiu discernir que a tempestade não era natural. Deus é quem a havia mandado. Também não era natural estar no ventre de um grande peixe sem ser digerido e estar no fundo do mar e poder recobrar a consciência e se encontrar lutando pela vida. Jonas afirma no capítulo 2, versículo 2, que Deus o jogou nas profundezas, no coração dos mares, que correntezas formavam turbilhão ao seu redor, que todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. É uma linguagem poética, é claro, mas ela deixa claro ali a experiência que Jonas está passando. Sabemos que a instrução de ser jogado no mar partiu de Jonas. Mas o que aconteceu com ele no mar, ele não saberia. Ele não tinha como prever o que estava se passando agora. Depois que ele foi jogado no mar, Jonas não teve dúvidas. Na verdade, ele teve uma visão muito clara de tudo em sua consciência. Deus estava agindo.
A disciplina de Deus começou. Na oração que fez, Jonas não viu o castigo de Deus como uma tentativa de destruí-lo. Pelo contrário, ele vê uma ação de Deus visando a sua restauração. Queridos amigos e irmãos, não é diferente conosco. Parte dos problemas que nos acometem são resultados de nossa própria desobediência. Eu vou citar alguns exemplos. A Bíblia fala para não nos metermos em julgo desigual com os incrédulos, mas o crente insiste em se casar com um incrédulo, ou seja, ele desobedece voluntariamente à ordem de Deus. Nesta hora, esse crente está agindo como Jonas. Esse crente não pode expressar isso de alguma maneira, ele não fala isso claramente, mas a sua ação diz algo, mais ou menos assim o que ele está dizendo com aquilo que fez. Deus, eu sei o que o Senhor pensa sobre casamento entre crente e incrédulo, mas eu não concordo com o que o Senhor disse e eu vou me casar assim mesmo. É muito provável que esse casamento terá problemas e esse crente não poderá reclamar depois, muito menos achar que Deus é obrigado a resolver essa questão, pois parte dos problemas que poderão vir como consequência dessa escolha estão aliadas à disciplina de Deus. Olhando para o versículo 3, logo percebemos que Jonas sabe que sua condição no mar e dentro do peixe não foi um acidente de percurso. Ele não podia culpar, por exemplo, os marinheiros, nem o mar, nem mesmo ao diabo. Jonas tem consciência de que é Deus que está cuidando dele e que é porque Deus o ama muito que Deus o está disciplinando para que ele se arrependa e venha a ser restaurado. Pensando em Deus como um pai amoroso que cuida dos seus filhos, o escritor aos Hebreus afirma que o pai disciplina a todos os seus filhos motivado por amor. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, eu quero ler com você, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que Deus está fazendo com Jonas é amá-lo como filho e discipliná-lo para tratar o seu coração, o seu caráter. Sinceramente, eu creio que Deus também pode nos jogar em situações difíceis para que entendamos a gravidade do nosso pecado e voltemos para o caminho da obediência. Mas apenas aqueles que realmente são filhos de Deus vão compreender a correção que o Senhor aplica ao seu povo, aos seus filhos. Você pode reagir como quiser quando Deus estiver disciplinando. Você pode se desanimar, você pode reclamar, você pode continuar pecando e então gerar disciplinas ainda maiores, como a morte, por exemplo, ou pode se arrepender, voltando à obediência, amadurecendo-se na fé e no amor ao Senhor Deus e também ao seu reino, à sua igreja. Veja que no verso 4 de Jonas, capítulo 2, verso 4, Jonas faz uma confissão, vou ler, ele disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Há versões que fazem desta frase uma pergunta. Jonas fugiu da presença de Deus, mas agora compreende que essa não foi uma boa escolha e talvez esteja aqui lamentando. Um pouquinho de tempo longe de Deus já foi uma experiência desesperadora. O pecado mata, ele é extremamente maligno. É pior do que pobreza, pior do que uma doença, pior do que a solidão, pior até mesmo do que a morte física. Essas coisas são terríveis, mas essas coisas não afastam o homem de Deus. No entanto, o pecado te afasta de Deus. E se você não for uma pessoa salva pela graça do Senhor Jesus Cristo, se você não crê no sacrifício de Jesus hoje, esse afastamento será agora e será para toda a eternidade. E é isso que nós chamamos de morte espiritual eterna. É impossível ao homem viver no pecado e ainda manter comunhão com Deus. Você tem que fazer uma escolha.
Jonas tinha a esperança de ver o templo novamente. O templo era um lugar onde se podia ter comunhão com Deus. Era no templo que pecadores pediam perdão pelos seus pecados, fazendo sacrifícios. Era ali no templo que eles ouviam a exposição das Escrituras e experimentavam o perdão de Deus depois de se arrependerem e crerem no Senhor e de colocarem suas vidas diante do Senhor, contando com a sua aliança, com a sua lei, com a sua graça. Deus está sempre pronto a perdoar a qualquer um que demonstre arrependimento. Não seja desobediente. Se você é salvo por Jesus, lembre-se que Deus é seu Pai, Ele te ama e Ele vai disciplinar você se necessário, porque Ele deseja filhos aperfeiçoados em amor, em caráter semelhante ao de Cristo, em obediência à sua palavra, assim como Cristo foi. Se você ainda não é um salvo por Jesus, arrependa-se. Creia no sacrifício de Jesus na cruz, morrendo no seu lugar, para lhe dar a oportunidade de, pela fé na pessoa de Jesus Cristo, você também se tornar um filho amado de Deus. Convido você a orar a Deus e a agradecer ao Senhor por Ele te amar tanto em Cristo Jesus, dando a você a oportunidade de salvação. Em Cristo, se você já creu nele, você se tornou um filho de Deus. Se você percebe hoje algum pecado em sua vida, você que é crente, confesse esse pecado e se arrependa. Deus é misericordioso e Ele quer perdoar você. Ele quer restaurar o relacionamento entre você e Ele. Ele não quer se manter distante, mas o pecado nos separa. É preciso que a gente se arrependa. Se Deus estiver disciplinando você e você consegue perceber, reconhecer a mão de Deus por trás desses aparentes problemas que estejam vindo na sua vida, aceite a disciplina. Deus está aperfeiçoando você. Seja submisso ao seu Pai Celestial. Um pouquinho longe da presença de Deus é desesperador, mas estar na presença de Deus é algo abençoador. Que Deus abençoe a sua vida assim, que Deus lhe fale ao coração com esta reflexão. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero agradecer pela vida das pessoas que me assistem, que me ouvem, e pedir a Deus que a Tua graça e misericórdia sejam renovados sobre eles. Peço àqueles que ainda não têm Jesus nos seus corações, ó Deus, que o Senhor lhes fale ao coração agora e que eles se arrependam, creiam em Cristo, entendam que precisam se livrar dos seus pecados e confiar na Tua graça, no Teu perdão, naquele sacrifício que foi feito no lugar deles. Então, arrependidos, desfrutem da salvação que o Senhor nos traz. Ó Pai, também peço pelos meus irmãos em Cristo que estão ouvindo essa oração e orando comigo. Pai, eu peço para que eles também olhem para si mesmos, reconheçam de erros nas suas vidas, reconheçam a disciplina do Senhor, se arrependam e retornem para a obediência à Tua vontade, à Tua palavra, e assim desfrutem mais ainda das bênçãos e do poder do Senhor nas suas vidas. Que sejam então pessoas úteis ao Teu reino, proclamando salvação, levando esperança, porque estão vivendo essa realidade nas suas vidas. Fala conosco, Senhor. Não nos deixe ser teimosos, não nos deixe ser, ó Deus, distanciados do Senhor, mas nos ajude, por meio dessa disciplina que o Senhor traz sobre nós, nos ajude a corrigir as falhas, para trazer uma adoração mais pura, mais verdadeira ao Senhor. Aceita a nossa oração, por favor, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar comigo aqui do Tempo com a Palavra. Eu aguardo você na próxima semana, às 19h30. E lembro que todo domingo, às 9 da manhã, às 19 horas, no canal da Igreja Batista em Santa Cruz, você tem a nossa EBD pela manhã e o nosso culto sendo apresentado ao vivo também aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe você. Olha, se puder, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, porque quando você faz isso, mais pessoas têm acesso, mais pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Ajuda a gente nesse sentido. Deus te abençoe, forte abraço, até semana que vem.